E aí, pessoal, a frase de Antônio Brum tomou as redes sociais. Roger é ídolo ou não do Grêmio? Você tem um ídolo? O que quer dizer isso? Eu tenho os meus, vou falar para você. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora chegou a hora da MediaNet. Você vai ter internet de verdade, estou com meu modem aqui, MediaNet. Você vai ter 100% fibra ótica, você vai ter 600 mega por R$ 79,90 por 3 meses. Você vai ter a forma de não cair mais na internet. Você falar com alguém, você ter uma empresa que lhe atende, que tem nome, que lhe trata, não como um número. Tem a MediaNet na sua casa, tem a MediaNet móvel se quiser também, mas na sua casa você pode atender maravilhosamente teu escritório, tuas lives, tuas conexões com muita qualidade. MediaNet é a pedida da hora. MediaNet é quem me atende. Gente, ídolo. Ontem no Segue o Fio, inclusive uma belíssima ação do Segue o Fio, levou José Olavo Bisol e Antônio Brum, os vice-presidentes de futebol de Grêmio Internacional, para um bate-papo em GZH. Fantástica ação, fantástica. É muito legal ver os dois juntos, porque mostra também harmonia, que a gente acaba fazendo entrevistas muito, ou um ou outro, e acaba gerando uma provocação. Quando estão juntos, muda um pouco. Porque aí tem na hora, não dá tanta polêmica, já responde, tá tudo certo. Foi bem legal a entrevista. Mas em determinado momento, surgiu a história do Roger ídolo. Roger, que foi o lateral esquerdo histórico do Grêmio, multicampeão, depois foi treinador do Grêmio, fez toda a sua vida dentro do Grêmio e hoje é treinador do Inter. Assim como outras grandes figuras do nosso futebol, grandes figuras, tanto do Inter para o Grêmio como do Grêmio para o Inter. Isso sempre foi comum de alguma maneira, mas claro que o Roger agora, nesse momento de rede social, isso tem uma composição muito maior. E ele gerou isso. E o Brum disse que o Roger não é ídolo dele. Nunca foi. Que segundo ele, aí ele dá o motivo dele não ser ídolo, que ele não era protagonista no time de 95. Realmente no time de 95 tinha Jardel, por exemplo, que foi mais protagonista do ponto de vista de jogo. Mas ídolo não é futebol. A definição de ídolo é a pessoa ou coisa intensamente admirada que é objeto de veneração. O tamanho do protagonismo em um jogo de futebol, em um time, não define ser ídolo ou não. Não é isso que define ser ídolo. Para muitos, o mais coadjuvante é mais ídolo do que o mais protagonista. Por quê? Porque tu não consegue definir. Isso não é coletivo. Não é assim, ídolo da torcida. Pode ter torcida ou torcedores que não têm aquela figura como ídolo. Então, não se questiona a frase do Brum. Para ele não é ídolo e tá tudo certo. Para mim, não é ídolo. Para mim, o ídolo... E sabe que essa pergunta me faz toda hora. Toda hora. Não só no futebol, na vida de um modo geral. Quem é o teu ídolo? A gente está falando aqui do Grêmio, mas isso muitas vezes envolve também outras atividades, né? Outras pessoas. Tem muita gente que diz, o meu grande ídolo é meu pai, o meu grande... Então, é um nível de comparação, às vezes até perigoso para o futebol. Mas vamos ficar no âmbito do Grêmio. Eu tenho alguns conceitos. Por exemplo, os profissionais do Grêmio, eles foram sempre remunerados. Muito bem remunerados. Para muitos, deixa de ser ídolo por ser profissional. Por se dedicar a uma... Mas isso não quer dizer nada. Para muitos. Então, tem uma série de pequenos componentes. Então, o que a gente pode falar é individualmente. Eu vou confessar para vocês que do time de 95, o meu grande ídolo, que eu idolatro, entrando na linha da definição do dicionário de ídolo, é o Adilson. Esse é o meu grande ídolo. E o Adilson é um cara que não jogou tanto tempo assim no Grêmio, entendeu?
E depois, a construção dele, ele absorveu o gremismo, nunca usou o Grêmio para nada, entendeu? Nunca usou, sempre se dedicou, tá sempre dedicado. Eu tenho no Adilson esse gremismo que eu identifico. Então o time de 95 para mim, Darley, Arce, Rivarola, Adilson, Roger, Dinho, Goiano. O Dinho também se aproxima muito disso, mas peguei o Adilson, para mim é o grande cara dali. E não é um cara que nasceu gremista. Mas eu escolho os meus ídolos. E é melhor, é mais legal do que escolher. Tu não escolhe os teus ídolos. Tu não escolhe. Não é uma decisão que tu diz, eu quero que o fulano seja meu ídolo. Não. Ídolo é o que tu sente. É um sentimento teu. Então, mais ainda, dá ideia. O time de 95, para mim, é Adilson. Vê como são as coisas. A minha identificação de ídolo ali é só o Adilson. Aí a gente vai adiante. No campo dos dirigentes, por exemplo. As minhas idolatrias, Cacalo. Paulo Odoni, por exemplo. A capacidade de verbalizar. Raul Regis de Freitas Lima. São os meus. Talvez não sejam das outras pessoas. Eu não gosto do efeito manada do ídolo, entendeu? Eu não gosto desse efeito. Vamos avançar. Galato é meu ídolo. Vi nascer dentro do Grêmio. Gremista. Gavião é meu ídolo, meu amigo querido e meu ídolo. Porque é muito gremista. Muito. Morre pelo Grêmio. Então, quando tu tem isso, seu Verardi, meu ídolo. Do time, por exemplo, de 17, eu não construí ainda isso. Talvez o Luan, mas eu não construí. Não tenho time de 17. O time de 83, Tarciso, De Leon. Então, essa ideia, essa construção, como isso é definido, não é uma questão coletiva. Não é. E a gente não deve taxar isso. Tu pode criticar o Brum ontem pela forma e pelo tempo. Porque o Brum definiu o ídolo dele pelo protagonismo no campo. É uma maneira. O tempo, o Roger jogando o Grenal, isso vai dar mais repercussão? Vai. Tá tenso o ambiente, vai ser muito tenso amanhã. Muito tenso. Mas, gente, isso faz parte. Eu gostei muito do protagonismo dos dirigentes. São eles que são apaixonados pelo futebol. Eles é que não são remunerados lá. Não são eles os remunerados. Então, dentro desse conceito, dessa ideia, é que a gente precisa tentar evoluir nesse ponto. E a pergunta que eu faço para vocês, que é a pergunta mais clara, respondam, por favor. Quem é o ídolo de vocês? Qual é o seu ídolo? Tentem pensar sobre isso. Isso é muito interessante mesmo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.